Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Márcio Baima, espero que todos e todas estejam bem. E na linha do que nós iniciamos na aula passada, vamos dar continuidade, só que hoje com um conteúdo mais específico, trabalhando a chamada independência do Brasil. Nós iniciamos com a divisão tradicional da história e o conteúdo do EJA 2 de História, ele começa a partir de independência do Brasil, certo? Eu estarei priorizando mais conteúdos de História do Brasil e História do Maranhão. Não vou esquecer, obviamente, dos conteúdos globais, mas como nós estamos sendo assim, muito diretos na seleção dos conteúdos, em função até mesmo da pandemia, desse contexto, eu vou priorizar, acho que a história do nosso país, do nosso estado, até para que a gente entenda melhor, nesse momento que a gente está vivenciando, estudando, a nossa história e como ela é importante, por que certas coisas acontecem hoje, e que a raiz está lá no passado, tá? Então eu vou estar priorizando a nossa história, eu digo a história nacional, a história regional e, se possível, o local também, certo? Então, nós começamos com a divisão da história do Brasil. Nós vimos lá colônia, império e república, com os seus marcos divisórios, marcos cronológicos e os referidos acontecimentos, de 1500 até 1822, colônia, da chegada do europeu até a Declaração da Independência, em 1822, 7 de setembro de 1822. De 1822 até 1889, nós temos aí o período monárquico ou império, E de 1889 até os dias de hoje, nós temos a chamada república. Então, veja que é um critério baseado na posição política, Então, o Brasil já foi uma colônia, então politicamente subordinada a Portugal, já foi uma monarquia, porque tinha um sistema político de governo monárquico, e desde 1889 se torna uma república e até hoje continuamos com esse modelo, mesmo com os altos e baixos, Horas a república mostra sua cara autoritária, Ora, nós temos um respiro democrático, Enfim, isso faz parte da história e a gente vai estudando ao longo da nossa disciplina, Então, antes de começar diretamente com a discussão sobre o conceito e a ideia de independência, eu quero fazer aqui um retorno, e um pouquinho mais para trás, para dizer o seguinte: quando o Brasil era colônia, o Brasil estava sob o domínio de Portugal. Nesse período, escravidão, exploração das nossas riquezas, exploração das pessoas que aqui viviam, sejam elas livres ou escravas, Mas o contexto, e a relação que se dá entre a metrópole e a colônia é uma relação de exploração. É lógico que ao longo do tempo algumas contestações vão ocorrer, certo? A nível interno, e que isso cria lá determinados embates, onde as sociedades ou alguns grupos eles começam a questionar, ainda que pouco, mas questionar essa relação entre a dominação de Portugal sobre o Brasil, Mas o cenário internacional, o plano mais amplo desse acontecimento, que a gente vai aqui denominar de independência, tem a ver também com as mudanças que estão ocorrendo lá fora, sejam mudanças no nível político, do expansionismo napoleônico sobre as colônias ibéricas, até as transformações no mundo capitalista, Tudo isso cria relações ou situações onde, aquele modelo de exploração colonial ele não tem mais por que se manter, Então as pressões elas são de vários lados, Sejam elas internas ou externas, mas a questão que está sendo colocada o modelo de colonização ele vai continuar, Então, o que a gente pode estar percebendo? Internamente também há grupos, aí eu estou falando das elites, que também tensionam para que a independência ocorra, ainda que com os seus limites, certo? Mas percebeu-se que em um dado momento não era mais interessante ficar subordinado a Portugal, E aí, quando acontece a independência, pelas mãos dos herdeiros da família real portuguesa,
tá? Essa independência ela vai ter muitos limites, certo? Ela é um conjunto de uma série de arranjos políticos. Temos também uma pressão social, né, específica, tá? Temos a conjuntura externa, mas veja que quando a gente pensa em independência, o seu sentido, nos cabe aqui questionar, né, se independência significa liberdade e autonomia, qual foi de fato a independência que o povo brasileiro teve? Porque a gente não pode comemorar o 7 de setembro, né, sem fazer essa análise, tá? E por quê? Se independência significa liberdade, autonomia e emancipação, é possível ter um país independente com um povo escravo? Essa é uma questão fundamental, até para a gente entender um pouco da nossa relação com os outros povos na atualidade. A nossa autoimagem, né? Então, um Brasil que se diz livre, que se diz independente desde 1822, né? Mas que manteve boa parte da população na condição de escravidão, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Aí você se pergunta, bem, professor, mas se nós falamos aí da independência, o Brasil agora se torna livre de Portugal, se torna um país, né, dentro do contexto da época, né, um país monárquico, mais um país que vai construir a sua identidade, né, que vai construir as suas instituições, enfim. Mas como a gente pode pensar, né, nesse país, né, em que a independência ocorre, mas o povo não fica independente, tá? E isso tem a ver com a condução do processo, né? Então, muitos movimentos, inclusive o movimento de independência brasileiro, é um movimento vertical, ele vem de cima para baixo, né? E isso implica uma pouca participação efetiva da sociedade. Quando eu falo aqui a sociedade, vou localizar melhor, né? Boa parte da sociedade menos favorecida, né? Que realmente precisava se emancipar, né? Fruto mesmo não só das articulações, mas do Estado, que ele é repressor e que tem a sua origem no sentido da repressão desde o período colonial, né? Que vai impedir a sociedade de ter participação, certo? E, obviamente, isso dá uma afeição a esse movimento, né? Qual, olha, o Brasil se tornou independente, o Brasil agora é livre, não está mais vinculado, preso a Portugal, mas, né, como foi conduzido por uma elite, a mesma elite que era dona de escravos, essa mesma elite ela não vai ser favorável à abolição da escravidão. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, que a gente vai ter que discutir por que há esses limites. Porque aí há claramente o interesse dos grupos em causar somente alteração política, mas não a mudança social, muito menos a mudança econômica, né? Então aquelas elites que eram donas de escravos e donas de terra antes da independência, continuaram sendo donas de escravos e donas de terra depois da independência. Aquele que tinha o poder político antes da independência continuou a ter poder político depois da independência, né? E a população que era muito explorada e estava sob esse jugo, sob essa opressão antes da independência, continuou também a sofrer as mesmas pressões e imposições depois da independência, tá? Então, qual é o mito que eu quero quebrar aqui hoje? A independência, ela tem sentidos múltiplos. Então, para um grupo que está no topo da pirâmide, que está controlando o poder, que está ativamente na construção dessa nova situação política do país, a independência significa ter mais poder, só que agora com autonomia. Para outros grupos, como os escravos, a população aqui escravizada,
população negra, para a população pobre, mais livre, né? Para essas pessoas que são de estratos menos favorecidos, a independência não altera quase nada na sua vida. Não muda muito a sua situação, tá? Então isso mostra que o processo de independência brasileiro teve limites, tá? E não podemos passar para uma discussão sobre independência se não levarmos em conta esses limites. Por quê? Porque eles dizem muito, não só sobre o que aconteceu naquela época, mas também sobre o que acontece hoje, né? É um país em que certos grupos decidem, né, como a sociedade vai viver, ainda que essa sociedade lute bastante, mas em certo momento você vê ali certas imposições, né, as opressões e que fazem com que a sociedade recue, né, tá? Ainda que ela esteja ali muito ativa, participando, etc. Mas no final das contas, quando você vai ver o que sobra para o povo, né? Então isso é importante, né? O povo saber decidir, saber escolher e participar, né? E nesse caso que eu citei da independência, não é que o povo não participou, é porque em muitos casos a gente vai observar a repressão, porque houve guerras de independência, houve regiões que não, como é o caso do Maranhão, que eu vou estudar com vocês aqui em específico, né? Não aceitaram essa independência, revelando contradições regionais, né? Entre os que são da capital, os que são do interior, tá? E ali você vai observar conflitos e movimentos, mas o Estado brasileiro que acabou de se constituir, né, como monárquico, ele também vai se valer de mercenários, de pessoas de fora, né, treinados na guerra para tentar aqui impor, né, essa independência para a sociedade, né, essa independência com limites, né, para a sociedade, né? E isso é importante a gente deixar aqui anotado para a nossa discussão, tá? Então, depois de colocar esses elementos para vocês, eu queria saber, aí vocês comentam lá no nosso Telegram, né, nosso grupo Telegram, como é que vocês consideram a situação do povo hoje, né? A gente pode dizer que o povo brasileiro ele é livre, tá? O povo é independente, o Brasil é independente mesmo, certo? No passado, o Brasil adquiriu independência, mas o povo não, né? Politicamente não devia mais obediência a Portugal, mas dependia economicamente do mercado externo, né? Como é que a gente observa a situação do Brasil hoje? O Brasil é um país independente 100%? O povo brasileiro é um povo independente? Tá? Isso é importante a gente comentar e discutir, certo? Então vou aguardar as respostas de vocês e a gente continua a aula lá no nosso grupo de Telegram, tá bom? Até a próxima.